Paz e graça, eu sou o irmão Claudivan. Eu estou aqui para falar de 6 coisas que acontecem se uma pessoa aceitar Jesus como seu Salvador. Primeira coisa que acontece se uma pessoa aceitar Jesus como seu Salvador, essa pessoa ela recebe o perdão dos seus pecados. Eu vou ler agora Mateus capítulo 26, verso 28, que diz: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o qual é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Vou repetir. Disse Jesus: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o qual é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Jesus, ele derramou seu sangue na cruz em nosso favor. Jesus sangrou por mim e por você, para que você pudesse obter o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele nos oferece o perdão dos seus pecados através do seu sangue derramado. O sangue de Jesus derramado na cruz apaga os nossos pecados perante Deus. Meu querido, minha querida, você quer ter o perdão dos teus pecados? Então, se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus como Salvador. Se você aceitar Jesus como Salvador, todos os seus pecados vão ser perdoados totalmente. Eu quero ler agora o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25, que diz: É eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim, dos teus pecados, já não lembro mais. Se você receber o perdão de Deus, Deus, ele não vai se lembrar mais dos teus pecados. Que coisa maravilhosa é essa? Deus, ele apaga as transgressões e também não lembra mais do pecado. Que coisa maravilhosa é essa? Deus não é ser humano. O ser humano, ele perdoa, mas depois passa na cara. Não, Deus não é assim não. Deus perdoa e não passa mais na cara mais não. Deus, ele perdoa e está perdoado. O que Deus perdoa está perdoado. O que Deus apaga está apagado. Então Deus promete apagar os nossos pecados por meio do sangue de Jesus e não lembrar mais. Então, meu querido e minha querida, se você se arrepender dos seus pecados, Deus, ele quer te perdoar. Se arrependa. Não importa se os teus pecados são grandes ou pequenos. Se são muito ou pouco, uma coisa é certa. Deus, ele quer te perdoar. Deus tem poder para perdoar os teus pecados. Se arrependa. Deus te oferece perdão por meio de Jesus. Então aceita Jesus para você ter o perdão dos teus pecados. Segunda coisa, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, segunda coisa que acontece, ela é salva. Eu vou ler aqui, Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Vou repetir. Porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Este versículo está falando de uma coisa interessante. Jesus veio buscar, salvar o que havia se perdido. Isto mostra que nós, os seres humanos, nós estamos perdidos. Então Jesus, ele veio nos buscar para Deus. Ele veio nos salvar da ira de Deus. Jesus, ele veio nos salvar da justiça de Deus no juízo final. Eu vou repetir. Porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Quando foi que nós se perdemos? Nós, seres humanos, nós se perdemos lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou Adão no jardim. E no meio do jardim tinha a árvore do bem e do mal. Deus disse para Adão não comer aquela árvore. Adão foi e comeu aquele fruto proibido. O que aconteceu? Adão, ele se tornou pecador. Dentro de Adão nasceu a natureza pecaminosa, que é chamada o pecado original.
Nós, seres humanos, nós somos filhos de Adão. Adão é o nosso pai. E Adão nos deixou como herança o pecado, a natureza pecaminosa. Nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo diz que essa natureza, ela não se submete à lei de Deus. Essa natureza, ela peca contra Deus. Essa natureza não quer fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa natureza. O pecado original dentro de nós. Mas Jesus, ele veio nos salvar disso. Eu quero ler Romanos, capítulo 5, verso 9, que diz: agora que estamos justificados, agora que nós estamos salvos, por meio do seu sangue, muito mais agora, ainda por meio de Jesus, seremos salvos da ira de Deus. O apóstolo Paulo diz: olha, agora que nós estamos justificados, por meio de Jesus, através de Jesus, nós estamos salvos da ira de Deus. Então, Deus, ele quer nos salvar da sua própria ira. Deus, ele quer nos salvar da sua própria justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus será manifestada no dia do juízo final. Deus sabe, se eu ou você comparecer no dia no grande tribunal de Deus, que é no dia do juízo final, Deus sabe, se eu e você comparecer naquele tribunal, seremos condenados. Porque Deus, ele condena o pecado. Só que Deus, ele é maravilhoso. Deus mandou seu filho Jesus a este mundo. Jesus veio nos salvar. Primeiramente, dos nossos pecados, nos perdoar. E segundo, veio nos salvar do inferno, da ira de Deus, da sua justiça. Então, meu amigo, se você aceitar Jesus, se você crer em Jesus, você vai ter o perdão dos pecados. Você vai ser uma pessoa salva. Você está salvo da ira de Deus. Eu quero ler aqui agora. Você está salvo do inferno. Eu quero ler Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, ó: portanto, agora, no presente, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, se você aceitar Jesus, não existe mais condenação contra você. Porque Jesus pagou a nossa dívida quando derramou seu sangue. Jesus pagou os nossos pecados. Se você aceitar Jesus, tua ficha vai estar limpa perante Deus. Quando Deus olhar para você, Deus não vai mais te ver como um pecador. Deus vai ver você como uma pessoa santa, uma pessoa salva. Eu quero falar agora da terceira coisa que acontece quando uma pessoa aceitar Jesus como seu Salvador. Terceira coisa que acontece quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa se torna morada do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Se uma pessoa aceita Jesus, essa pessoa vai se tornar morada do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, aquele mesmo Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria, aquele mesmo Espírito Santo que veio sobre Moisés, sobre Samuel, sobre o rei Davi, sobre o profeta Jeremias, o profeta Isaías, aquele mesmo Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, esse mesmo Espírito Santo vai estar dentro de você. Primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto diz assim. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o qual não sois de vós mesmo? O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, Coríntio, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro de vocês. Meu querido, minha querida, se você aceitar Jesus, você vai se tornar igreja do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar dentro de você. O Espírito Santo, ele vai te guiar, vai te orientar, vai te ensinar a verdade, vai dirigir a tua vida. O Espírito Santo vai te mostrar o que é certo e o que é errado. O Santo Espírito vai estar dentro de você. Então aceita Jesus, para que o Espírito Santo venha morar dentro de você. Porque Jesus falou para os seus apóstolos: eu vou, mas virá o Consolador, e o Consolador estará dentro de vós, o Espírito Santo.
Então, deixa eu ver. Quarta coisa que acontece quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa se torna uma nova criatura. Essa pessoa nasce de novo. Vou repetir. A quarta coisa que acontece quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. Ela nasce de novo, como disse Jesus. Eu vou ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ó. Portanto, se alguém está em Jesus, portanto, se alguém aceita Jesus como seu Salvador, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, em que tudo se fizeram novo. Meu querido, minha querida, se você aceitar Jesus como seu Salvador, você vai se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Como diz a palavra de Deus, você vai receber um novo coração. Deus vai escrever a sua lei dentro do seu coração. Você vai nascer de novo. Não um nascimento físico, mas um nascimento espiritual. Você vai ter uma nova mente, uma nova vontade, um novo coração. Você vai ver as coisas de outra forma. Você vai ter uma visão diferente das coisas desse mundo. Portanto, vou dar um exemplo. Quando uma pessoa se torna uma nova criatura, a vontade dela é só de querer agradar a Deus. É só querer fazer a vontade de Deus. É querer fazer a vontade de Deus amando o próximo, perdoando. Se ela cometer pecado, com certeza ela vai se sentir mal. Ela vai buscar o perdão de Deus. Porque o Espírito Santo vai cobrar. E por ela ser uma nova criatura, ela vai querer ser perdoada por Deus. Então, eu quero falar agora da quinta coisa que acontece quando uma pessoa aceita Jesus. A quinta coisa que acontece quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa ela vai ressuscitar dos mortos. Então, se uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, quando o dia ela morrer, ela vai ressuscitar quando Jesus voltar. Eu quero ler primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim. Pois é dada a ordem com a voz de arcanjo, e é ressoada a trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E também em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim. Disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Creis? Meu querido, se você aceitar Jesus, você vai ter o perdão dos pecados. Você vai ser salvo. Você vai ser uma pessoa salva. Você vai se tornar morada do Espírito Santo. Você vai se tornar uma nova criatura. E você vai ressuscitar quando o dia morrer. Então, se você aceitar Jesus, por você ser de Jesus, quando Jesus Cristo voltar a este mundo novamente, o apóstolo Paulo está dizendo que quando ele voltar, os mortos que morreram crendo nele, que morreram perdoados, que morreram reconciliados com Deus, esses mortos vão ressuscitar. Não com esse corpo, mas vai ressuscitar com um corpo glorificado. Um corpo glorificado, um corpo que vai poder atravessar a parede, um corpo que vai poder voar, um corpo que não vai morrer nunca mais. E essa pessoa vai ao encontro de Jesus nos ares. Então, amigo, minha amiga, se você morrer, você vai ressuscitar dos mortos e vai viver para sempre com Jesus. Eu quero falar agora da última coisa. Sexta coisa, quando uma pessoa que aceita Jesus Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, a coisa que acontece com ela vai morar no céu. Lá em João, capítulo 3, versículo 3 diz assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pense, mas tenha a vida eterna. Sexta coisa que acontece quando a pessoa aceita Jesus, ela tem a vida eterna. Vou repetir o versículo.
Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, minha querida, se você aceitar Jesus, você vai ter a vida eterna. Nunca mais você vai morrer. Então, quando Jesus voltar a este mundo, Jesus vai ressuscitar aqueles que são dele. E essa pessoa nunca mais vai morrer. A morte não terá mais poder sobre ela. Essa pessoa viverá para sempre com Deus. Meu amigo, minha amiga, se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus, aceite ele como seu Salvador. Muito obrigado. Eu lhe agradeço, irmão Claudio Ivan.